E aí, pessoal? Oi, oi! Bom dia! Bom dia! A gente decidiu sair para um passeio aqui muito importante em Ankara e também na Turquia, de maneira geral. A gente veio aqui em Anıtkabir, que é o túmulo, o mausoléu, na verdade, do primeiro presidente da Turquia, que fez tanta coisa pelo país, pela república, pela independência. E acabamos de chegar aqui, vamos mostrar para vocês, e durante a visita a gente vai falando um pouco sobre quem foi ele, sobre como é que está relacionado com a história da Turquia e tudo mais. A gente queria falar para vocês um pouquinho mais da Turquia. Ela fica mais ou menos nessa região aqui do mapa, tá? Para quem está um pouco perdido. Ela é um país que está na Europa e na Ásia ao mesmo tempo, tá? A pontinha dela ali tem a cidade de Istambul, e Istambul é uma cidade que está dividida entre a Europa e a Ásia. Então é uma característica muito interessante desse país. Ela tem fronteira com vários outros países. Não lembro todos, mas nós temos Geórgia, a Geórgia, Grécia, a Armênia, a Grécia, o Iraque, o Irã, enfim, alguns. Falta um, eu acho. Azerbaijão. Azerbaijão? Acho que é. Uma coisa também que a gente viu é que é um país predominantemente muçulmano, né? Temos também cristãos aqui, entre outras minorias, mas é predominantemente muçulmano, apesar que não existe mistura entre o governo e a religião. Esse foi um dos pontos que um dos governantes anteriores fez questão de separar. Então por isso que é um país tão livre assim. É muito ocidentalizado, na verdade. Muito ocidentalizado. É. Olha, essa aqui é a entrada. A entrada aqui é grátis, com algumas coisas que tem por aqui em Ankara. A gente gostou muito, né? Que aí a gente pode visitar. Tem também um museu, né? Aqui perto, aqui do lado. E também é grátis. É isso. Uma coisa aqui que a gente percebeu é que tem muitas e muitas e muitas árvores. Aqui é tipo um paraíso também dessas árvores, tá? Trouxeram milhares de árvores do país inteiro para cá para homenagear o presidente, né? O falecido presidente. Qual é o nome dele? Mustafa Kemal Atatürk. Olha só. Que enorme. Muito, muito, muito amplo. Tem uns guardinhas aqui, tem vista pra cidade. Que bonito. Um Cadillac de 1935. Olha! Olha um dos carros do presidente aí, ó. Que beleza de carro, hein? O nome dele é Mustafa Kemal Atatürk e ele foi o primeiro presidente da Turquia. Ele governou a Turquia por uns 15 anos e fez grandes mudanças aqui no país. Na verdade, isso aqui só é país por causa dele, né? Uma república. E eu acho que o melhor para a gente poder falar de Atatürk e da importância desse monumento aqui para os turcos, né, e para a Turquia de maneira geral, é a gente voltar um pouco na história e falar da Primeira Guerra. Lá na Primeira Guerra, quando terminou em 1920, era o Império Otomano, certo? Não existia Turquia, existia o Império Otomano, que tinha um território muito maior do que a Turquia. E eles perderam, né? Eles na Primeira Guerra foram um dos perdedores. E o que ficou decidido no Tratado de Versailles, acho que é isso, Versailles, não me lembro bem, foi que o Império Otomano seria dividido entre os países que ganharam a guerra, assim como Grécia e outros movimentos nacionalistas. Porém, surgiu, né, um movimento interno daqui da região da Turquia, através do Atatürk, e ele conseguiu, 3 anos depois, tá? Isso aí foi em 1920, 3 anos depois ele conseguiu expulsar as forças que estavam dominando aqui a região, e aí teve um novo tratado, o Tratado de Lausanne, onde
que foi depois da Guerra da Independência da Turquia, né, que o Atatürk coordenou as forças, fez a Guerra da Independência da Turquia, expulsou todo mundo, e aí tiveram de assinar lá o Tratado de Lausanne, dando este território para o que a gente conhece hoje para a Turquia, e também a Turquia passou a ser chamada República da Turquia. Então ele separou o governo da Turquia da religião e também fez diversas mudanças para ocidentalizar e modernizar a Turquia. Tá? Ele tinha certeza que a Turquia tinha que ser modernizada, então ele adotou o alfabeto latino, tá? Não era o alfabeto latino antes, assim como igualdade de gênero. Tratou de trazer igualdade de gênero, de direitos entre as mulheres e os homens. Isso é muito top. Então, tudo que é conhecido de Turquia hoje, a República da Turquia, né, ela se tornou independente, né, ali em 1923, é graças a esse cara, Atatürk. Ele governou por 15 anos, muitas vezes com braço de ferro, tá? Porém, ele era extremamente adepto da democracia, ao ponto de que existiam outros partidos que competiam com ele, então a questão é que ele sempre ganhava. Porém, durante o governo dele, enquanto ele era governante, às vezes ele tinha que usar de autoritarismo para poder implementar as mudanças que ele julgava críticas, tá? E bom, nem sempre as coisas são muito perfeitas enquanto estão acontecendo, né? Teve muita gente que era contrária a ele, mas no final das contas, hoje em dia, os turcos amam esse cara. Tanto é que a gente tem isso, eles têm um respeito muito grande, não só por ele, tá? Mas pelos governantes deles de maneira geral. Isso é uma coisa que nós aprendemos, por isso que tem tantas bandeiras dos seus governantes ao lado das bandeiras dos países, eles têm um respeito muito grande. E é por isso que eles vêm aqui, se a gente olha no Google Maps, os comentários são muito positivos sobre isso aqui. O pessoal fala, nossa, todas as crianças deveriam vir a esse lugar, visitar, aprender mais sobre o Atatürk, sobre o nosso pai. Eles chamam isso, sobre o nosso pai ou o nosso ancestral. Então eles têm muito respeito, admiram muito, e eles fazem uma peregrinação, não religiosa, tá? Mas no sentido de meditação e tudo isso, para cá, para admirar o que esse cara fez, e a liberdade que ele trouxe, a modernização que ele trouxe para o país, para a Turquia. Olha, aqui tá o túmulo dele, que veio pra cá depois que foi construído. Foi em homenagem a ele que foi construído e trouxeram aqui o corpo dele, né? Acabamos de sair dali de dentro, entramos no museu, um museu enorme, cheio de detalhes sobre a Guerra da Independência da Turquia, né? Muito mais focada nisso. E claro que um dos personagens principais em todo esse contexto é o Atatürk. Bem interessante, tem muito detalhe, tem muita história, a gente acaba aprendendo alguma coisa. Tem documentos dele, tem o passaporte dele lá, né? Algumas coisas mostrando as coisas que ele usava. Então, achamos que vale muito a pena, é grátis também a entrada no museu. E a gente só não gravou porque não permitia nem tirar foto nem gravar, então decidimos respeitar. Mas vale muito a pena. E olha, dá pra passar 1 hora fácil ali, né, amor? Uhum. Dá pra passar 1 hora fácil por ali, porque é mesmo muito grande. Tem tipo, eles tentam retratar de novo como é que foi a guerra. É uma coisa até bem violenta, só que eles fazem questão de trazer as crianças aqui pra poder aprender sobre essas coisas. Mas tem lá réplicas de bonecos de cera ensanguentados e tal, e barulhos de tiro. Então, achamos que vale muito a pena para aprender sobre a história da Turquia, sobre o que foi essa Guerra da Independência, o tanto de massacre que teve de outros povos aqui, da Grécia, né, quando eles invadiram aqui. Agora a gente só fez uma paradinha aqui para comer e tomar um cafezinho, e daqui a pouco partiu casa. A lojinha do museu é basicamente com imagens de Atatürk. Olha, tem um monte de coisa sobre ele, você pode comprar qualquer uma dessas coisinhas. Mas tem tudo a cara dele. Vamos comprar um desses? Não. Colocar na nossa camisa? Não, muito obrigado. Ah, mas a bandeirinha da Turquia é legal, ó. O bottom da Turquia é legal,
compramos uma lembrancinha. Nós somos nômades, então só pode comprar pequenininho. Vai colocar na nossa mochila. Achamos barato, custou 25 liras. Muito baratinho. Essa foi nossa visita aqui no Anit Kabir. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Hoje a gente tá aqui no centro antigo de Ankara. A gente vai dar uma voltinha pelas casas do estilo otomano, das construções otomanas. E também vamos dar uma passeada pelo bazar. E a gente vai mostrar pra vocês um pouco de outra parte mais antiga da cidade, sem ser aquela moderna que a gente mostrou no outro vídeo. Chegamos aqui já no Mercado Boa Viagem, quer dizer, no bazar. E tem de tudo, aquele negócio que a gente tá acostumado a ver nos nossos mercadinhos espalhados por aí. É bolsa, é comida, é panela. É panela. Aqui é a parte da panela, pelo que eu vi. É mesmo? Fecha. Bazar é uma tradição turca, então a gente veio aqui conferir. Eles também gostam muito de negociar e a gente é ótimo em negociar, né, irmão? Então a gente veio aqui, dar uma conferida. A gente não tem nada para comprar, então a gente não precisa negociar, mas a gente veio participar, né, do mercado local. Outra coisa que aqui tem muito é azeitona, viu? É. É loja de joia e azeitona. Pense. Chegamos na parte das flores. Mas são flores falsas, né, baby? Parece ser tudo de plástico. Olha aí, área de costura. Muitas bandeiras da Turquia espalhadas. Não, esse é outro café. A gente tá procurando um lugarzinho pra comer. Ela roubou açúcar daqui, pessoal. Não é roubar açúcar, eu vou consumir. E aí, o que eu colocaria no meu café, eu vou levar pra casa. Porque a gente não tem nenhum ingrediente. Aí, se precisar açúcar pra alguma coisa, aí a gente tem. Muito bem. Tipo, baixou a glicemia. Oh, ele tá morrendo, uma cubinha de açúcar. Entendi. É um item de sobrevivência. Entendi. Assim como o álcool em gel. Entendi. Que a gente se vira assim, ó. Abre o tradutor, tira uma foto, traduz o que tá e fica aqui um tempão antes de escolher alguma coisa, porque a gente não sabe o que é nada, só quando tem uma imagem, que é um doce. Mas a gente quer café da manhã, então luta. Chegou a comida aí. Parece que a gente acertou, viu? Em sanduíches. Mas o cappuccino tá uma delícia, né? Não, na moral, o resto de leite no copo assim, aí você coloca água, é isso. O meu café até que tá gostoso. Bom, já andamos no meio da rua, tem obras, já... Agora a gente... Carro em cima da calçada, é loja, é venda, é um sol danado na nossa cabeça. Pra mim, eu tô andando na minha cidade, Recife. É carro buzinando, é igual. Só muda que tem uma mulher mais de velho. E eu não entendo nada. Chegamos no nosso destino de hoje, mas antes disso eu quero dar uma curiosidade aqui. Nós recifenses, quando tá um calor desgraçado, a gente vai e toma o nosso cafezinho pelando num copinho de plástico, de preferência. E aí a gente tem falado aqui, né, que tá lembrando nossa terra, tá lembrando nossa cidade. Aqui é igual, só muda que ao invés de café, eles tomam chá. Calor da bexiga, e os trabalhadores estão ali, ó.
Olha o calor que tá isso aqui, vocês não fazem ideia. Mas tá ali, tá saindo fumaça. Nesse calor tá saindo fumaça. É a hora do chazinho. Mas sim, a gente chegou aqui, né, no destino, que é na rua Ramanono, acho que é isso. Que são várias casinhas que foram restauradas no estilo otomano, que é na época do Império, né, antes da República da Turquia, ou seja, antes de 1920. E são essas casinhas assim que vocês estão vendo aqui atrás. Muitas foram restauradas e tem um restaurante, uma lojinha embaixo. E outras são só casinhas mesmo, a gente vai mostrar pra vocês. Hamamono, é isso mesmo. É uma vilinha, ó. Nós já andamos quilômetros e quilômetros por aqui, passeamos pela cidade e a nossa conclusão é: não entendemos porque não tem tantos turistas aqui. A gente não cruzou com muitos estrangeiros, talvez tenham muitos turistas turcos, não sabemos. Mas é uma cidade encantadora, cheia de cultura, uma mistura do antigo e novo, é muito grande. Eu entendo que em muitas outras cidades da Turquia tenha mais cultura, mas aqui também você pode encontrar arquitetura otomana, pode encontrar museus e história. Então, na nossa concepção e nossa opinião, vale super a pena incluir Ankara no seu destino, na sua lista de cidades e capitais para visitar. A comunicação é a parte mais difícil, mas nada que um tradutor e uma boa mímica e um sorriso no rosto não dê para você se comunicar e resolver as suas questões. Uma coisa interessante é que, apesar de ser uma capital, no final das contas ela tá bem limpa. Inicialmente a gente deu algum azar numa rua assim que a gente chegou, tava bem sujo, eu achei, essa cidade vai ser bem suja. Mas na verdade não, ela é bem limpa, pra falar a verdade. O pessoal trabalha bem na limpeza aqui, o que não é tão comum assim nas capitais. E achei isso bem legal, bem bom, demonstra... Vamos pra direita, aqui. Demonstra que eles cuidam bem da cidade deles. Muito bom. A gente decidiu entrar nessa lojinha aqui, que estavam oferecendo umas castanhas, né? E castanha grátis, a gente veio provar, porque eu nem sabia o que tinha. Delícia, gente. E olha só o tanto de coisa que tem aqui, de frutos secos, e de doces, e de cafés. Eles também ofereceram um docinho pra gente. Muito, muito, muito bom. E a loja vai embora lá pra baixo. Muito bom. Esse tem pistache, chocolate. E aí? Esse é o outro. O outro. O outro? Yeah, for me the other one is best. Olha só, temos açafrão, hein? Vamos ver o precinho. Esse aqui é 500. Quanto é que é esse? Não tem esse preço não. Mas esse pouquinho aqui é 750. 250. Isso aqui são as melhores coisas pra comprar na Turquia. São nuts, Castanhas. tipo oleaginosas. Aqui é a terra do avelã, é eles que descobriram. Ela tá esperando a gente aqui pra provar. Eu não sei se foi gravado, porque a gente ficou confuso e ficou nervoso e apertou um monte de botão na câmera. Mas a gente ainda tá aqui comendo, provando chá. Eu vou mostrar pra vocês como é que faz o café turco, ó. É aqui, ó, nessa... É na areia, tá vendo? E usa esse tacho aqui, põe um pó junto e coloca na areia, vai descendo, vai mexendo e depois tá pronto o sorvetinho. E ela tá montando ali, ó, tá bom, tá botando muito. Ela vai encher, ali. A gente vai roubar todo o nosso dinheiro. Caímos no golpe. Queríamos comer uma castanha grátis. Olha, a gente tentou dar um golpe na loja. Foi assim, a mulher acabou de tirar, mostra aqui. Tava acabando de sair essa castanha daqui. Aí a menina fez assim: entra aí pra pegar uma, só pra pegar uma, só pra pegar uma. Aí eu peguei. Era muito boa. E aí, ela foi dando um monte de coisa pra gente. Um monte. E o pior, todas boas. E eu pensei que era ruim, porque não tinha muita cara, tinha uma cara boa, mas eu já tinha provado uma vez num supermercado lá em Madrid, era muito ruim. E aí eu fiquei dizendo, é ruim, aí eu não vou gostar de nenhum.
Eu gostei de todos. Todos. E a gente comprou 3 caixinhas de negócio. E o vacilo. Quase A gente comprou pediu chá. uns negócios específicos, só que a gente não falou, bota só uns 4 de cada um. Não, ela encheu uma caixinha com o negócio. Deu E caro. a gente não quis falar que não. E aí lascou, porque a gente provou tudo. A gente já leu sobre isso, que eles fazem isso. Eles são bons nisso, gente. Cuidado. Peçam só uns 4 docinhos, viu? Sejam específicos. Não, eu vou querer uns 5 Eu desses. só quero esse. Não. Tem que dizer não e gritar, porque senão você vai se lascar também. Deu 28 euros. Meu Uma Deus. castanha saiu por 28 euros, uma castanha. Minha gente, e tem castanha de caju. Mas tava bom. Eu nunca comi uma castanha de caju tão boa. Nem tão cara. Olha, depois do golpe tomado, a gente veio aqui no parque pra ver o que tá rolando. Uma bagunça. É um protesto? Descobrimos o que é, ó. É sobre a morte dos animaizinhos. Olha ali o cartaz, ó. A gente leu que o governo tava querendo eliminar os animaizinhos de rua, sabe? Fazer um massacre, é. Fazer um massacre. E aí Deve ser sobre os isso. protetores e os ativistas foram pra rua pra fazer protesto. Tá mais que certo, eu vou ficar aqui agora. Agora a gente vai ficar aqui, pronto. Eu tentei, mas não deu. E a gente tá se sentindo super importante agora. Compramos o nosso primeiro durum, que a gente ainda não comeu o durum aqui. E ganhamos a nossa primeira oferta de chá. Eu acho que era o dono do lugar do durum e Isso. tal. Aí a gente ficou batendo papo porque ele sabe falar inglês. E aí, depois que a gente falou um pouquinho da vida, ele vai se casar, não sei o que, a gente falou, nossa, desejo tudo de melhor no seu casamento. Ele agradeceu, ficou Isso. feliz. E ele falou, olha, vocês já provaram chá? Então, nossa primeira oferta de chá, a gente ficou muito feliz, porque a gente leu sobre isso, que quando eles gostam da pessoa, eles oferecem um chá, e que faz parte da cultura, muito, tudo em volta do chá, né, que eles tomam muito chá, e a gente se sentiu muito privilegiado e querido. Então, um chá pra conta. Vamos ver se vai acontecer mais vezes. Vamos ver se foi só esse aí, a gente tá sendo um pouco chato.